Aí, pessoal, recebendo aqui o professor Paulo Azevedo, ele veio nos apresentar aqui o Hugo, né? Hugo. Que é o mais novo representante da família Azevedo, com nem um mês de idade, né, Paulo? Sim, hoje faz, na verdade, 22 dias. 22 dias. Estamos tendo a satisfação de conhecer o filho do Paulo e da Miriam. Certamente será uma criança aí, mas uma criança iluminada, principalmente numa época de tantas dificuldades, né, Paulo? Que a gente vem enfrentando, de algumas incertezas, mas com muita probabilidade. Uma criança que vem aí para iluminar esse planeta. É o que a gente vê de uma forma clara, principalmente quando os pais dão um exemplo e são ilustrados. Com relação aos exemplos, eu estava comentando aqui com o Paulo Azevedo, né, que a gente se baseia, às vezes, em alguns exemplos na nossa vida, né? Sem dúvida. E, para mim, dentro das atividades físicas, um dos meus grandes heróis é justamente o Sylvester Stallone. Sim. Daqui, ó, a camisa do Rocky Balboa da década de 70, eu tive a felicidade de ver o lançamento desse filme no cinema, né? E o Rocky 1, o Rocky 1, ele foi um filme monumental, é um filme icônico, histórico, cult, de um cara que foi diretor, ator, roteirista e venceu várias barreiras para chegar até lá. E até hoje, né, na faixa dos seus 70 e poucos anos, ainda é um ícone internacional. Mas um dos fatores assim muito importantes do Sylvester Stallone é que ele foi o grande cara nas atividades físicas que fez com que as pessoas fossem para as ruas correr, fossem para as academias treinar, inclusive passassem a se alimentar de uma forma, podemos dizer, mais proteica. Sim. A cena do filme onde que ele toma as claras de ovo. Sim. Cuidado com a salmonela, hein, pessoal? Mas eu tomei muita clara de ovo crua por causa do filme do Sylvester Stallone. Sim. Comecei a correr. Na época, eu já treinava o taekwondo, já tinha passado pelo judô, né? Tive um grande astro na minha vida, que sempre foi o Bruce Lee, com seu Jet Kune Do, que tem um outro ícone. Para mim, esses dois, Bruce Lee e Sylvester Stallone, são os dois grandes precursores, com todo o respeito que eu tenho ao Arnold Schwarzenegger. Sim. Mas o astro, né, Sylvester Stallone, o antecede. E o que de muito especial você falou sobre a atividade desses dois grandes atores? Sim. Paulo? Então, o Sylvester Stallone, né, através do rock, ele traz, né, pelo menos dentro das artes cênicas, né, o primeiro registro de treinamento baseado no princípio de especificidade, né? Então, você utilizar o treinamento com peso e outros tipos de treinamentos, né, para melhorar a calistenia, né? Exato, calistenia do George Herbert, né, do francês, e para aprimorar a sua modalidade base, né? Dentro da literatura, o primeiro que traz isso foi o Lewis Attila, que foi o treinador do Eugene Sandel, o cara que ele cria a palavra bodybuilding, né, que a gente muito utiliza nos dias de hoje. Assim como o Bruce Lee, né, que também tem um legado muito grande também dentro E com uma vida tão curta, exatamente, né? Falecendo na faixa dos 34 anos de idade. Obviamente, né, o nosso grande astro, Sylvester Stallone, vivo até hoje, está lá muitos anos de vida pela frente também. Mas é legal que a gente tem um representante oriental e também um representante ocidental. Um representante ocidental, é verdade. Um representante oriental numa época em que havia muito preconceito sem dúvida, contra os orientais no mundo ocidental. Sim. Ele veio com a sua arte, com a sua capacidade, diluiu, digamos, esse preconceito, trazendo para ele um número tão grande de admiradores, de pessoas que se... E também, né, Valor, encorajou muitos outros a virem. Na nossa modalidade, né, na musculação, nós poderíamos citar também o Charles Atlas, né, que foi uma pessoa que veio do interior, né, considerado um caipira, e conseguiu, entre aspas, vencer, né, na cidade grande. E o Bruce Lee, ele representa muito isso.
Principalmente, uma pessoa que né? vem do Oriente, né? Exato. Os pais dele já eram atores de teatro, Sim. por isso que ele foi parar nos Estados Unidos, né? Mas ele sempre teve uma força mental, um desejo muito grande de ser um vencedor, né? Então, um dos fatores que fizeram esses dois grandes astros, Bruce Lee e Sylvester Stallone, foi um foco positivado naquilo que desejavam e onde gostariam Sim. de chegar. O Bruce Lee não conseguiu, em função de uma morte prematura, a princípio por uso excessivo de analgésicos receitados pelo médico dele, não se tinha esse conhecimento na época, né? Ele teve uma morte prematura, mas enquanto ele esteve vivo, o legado que ele deixou foi uma coisa fantástica. E Sylvester Stallone continuou a sua carreira no cinema, produzindo tantos outros rocks, parece que vai vir um rock 80 agora, ele já com cerca de 100 anos de idade, né? Mas vai ser também, através do metaverso. do metaverso, do metaverso, não esqueça do raio do metaverso. Da virtual. E vem ali também a figura de Rumble, Sim. né? E tantos outros filmes, agora Expendables, né? Eu não sei, esqueci o nome dessa série de filmes também, do Stallone, Sim. que agrega aí tantos outros atores No Brasil, na tradução ficou Mercenários, né? Os Mercenários, né? Os Mercenários, com tantos atores aí convidados ao longo dessa série, sensacionais, que também são grandes representantes. Sim, mas porém, todos, né? O cara, na minha ideia, por isso que eu tô com essa camiseta aqui, pra mim, o cara é ele, Sylvester Stallone, Sem dúvida. principalmente no lançamento lá do Rocky, na figura de Balboa. Sem dúvida, né, Valdemar? O que foi comentado é o que mais se destaca nessas pessoas, o que daria para a gente atribuir algo em comum, seria o foco. Né? Se você pegar de um escritor a um atleta de elite, todos têm basicamente uma característica em comum, que é a característica do foco, né, de pensamento sequencial, de atenção naquilo que a pessoa está fazendo, né? Materiais que você traz no livro próximo. Leiam, mantenham o foco, treinamento autoconsciente. Não deixe de ler esse livro. Inclusive tem fatores bem importantes que podem lhe auxiliar bastante. Agora, você acha que o metaverso vai colaborar com o foco ou vai fuder com o foco? Para quem vende alguma coisa, principalmente que não faz sentido, é muito bom que as pessoas não tenham foco, né? É verdade. Porque assim elas se dispersam facilmente, a chance de não leva nem nunca nada muito a sério, não exercita a prática do pensamento, assim engole facilmente consome qualquer hype. Então, a ideia de você estar autoconsciente é uma ideia também de você estar afastado de, por exemplo, consumir coisas ou produtos ou serviços que não necessitam. Ô Paulão, eu comprei essa camisa do Balboa. Se eu soubesse, eu teria vindo com a minha também. Mas não é o Charles Darwin, né? Apesar da similaridade, também não é Zeus. Não. Quem é esse cidadão? Esse é o Tolstói. Tolstói. Grande escritor Valdemar russo. Era vegetariano. Um dos precursores, talvez, em grande... assim, no mundo ocidental do vegetarianismo. Sim, né? Assim como Michel de Montaigne, dentro da filosofia, assim como o precursor, pelo menos na filosofia do vegetarianismo, que seria o Pitágoras, que era atleta também. Pitágoras. Que tinha um aluno que chamava Milo de Crotona, que é o primeiro registro de treinamento progressivo da história. Com um mito do boi que ele vinha carregando. Hoje sabe-se que a proporção do crescimento de um boi não é nem de perto proporcional ao crescimento da força em crescente de um homem, né? Então, é uma mitologia, uma história... Exato. É mais visto como algo mitológico do que... Mas assim como a mitologia de Milo, né, ela pode ser aproveitada de forma positiva, todo o restante da mitologia, ela traz muita coisa e muito material que é atemporal, né, Valdemar? Qual que é o paralelo de um mito e de uma parábola? Se é que existe, né? É uma forma de você contar uma história, mas não há necessidade de você levar exatamente aquilo ao pé da letra. Exato. Se você tirar uma vírgula dali, então aquilo não serve mais. Não. Uma parábola, um mito, uma história criada, muitas vezes dentro de um contexto histórico,
para que as pessoas daquela época mais facilmente compreendessem. Tem pessoas que nos dias de hoje possuem inclusive um pensamento com menor influência criativa, educacional e cultural do que as pessoas de 1500 anos atrás. Você não acha não, Paulo? Sem dúvida. É muita exposição à informação. Sem e a gente dúvida, sabe que informação não tem nada a ver com conhecimento. Sem dúvida, Wagner. No Retrato de Dorian Gray, que o senhor já leu, né, de Oscar Wilde, eu não sei se o senhor sabe, mas o namorado da época do Oscar Wilde era um grande admirador do Sandel. Parece que tinha quadros dele. Você me falou e isso. tal. E no Retrato de Dorian Gray, o Oscar Wilde tem uma frase que se destaca, né, dentro daquele livro que é magnífico, na minha opinião, que ele diz assim, toda influência é imoral. Ele quer dizer que toda influência é imoral no sentido de... quando influência de fora Exato. para dentro. Quando nós somos influenciados a algo, ou a fazer algo, ou a pensar de uma determinada maneira, nós esquecemos de colocar a nossa opinião, a nossa leitura, a nossa vivência em cima daquele determinado objeto. Então, às vezes a gente fica procurando definições de o que é a felicidade, o que é a liberdade, mas a gente esquece de perguntar, antes de mais nada, para nós mesmos. O que eu acho que é esse negócio de felicidade? Como eu sinto, antes de mais nada. Como eu sinto a liberdade. Então a gente fica procurando de forma exógena e isso... E a resposta está sempre dentro de você. Por isso que os gregos falavam sempre, onde está? Temet-nos. Conheça a si mesmo. Oráculo de Delfos. Meus amigos, sempre um prazer muito grande receber o professor Paulo Azevedo, principalmente quando ele traz alguém que tem 50% da genética dele. E me desculpe a nossa amiga Miriam, mas parece que ele está com 100% da sua genética, porque o moleque é a cara dele. Nessa hora eu não posso falar nada, porque depois eu vou prestar contas em casa. Obrigado pela presença e obrigado pelo papo. Obrigado, meus amigos.